Amigão, para agora, senão você pode morrer antes dos 50 anos. Neste vídeo eu vou te dar um alerta sobre o que a falta de cuidado consigo mesmo, como ela pode limitar a construção do seu legado, ou pior, abreviar a sua existência nesse mundo. Eu sou o Ale Abdala e você está no Aeromundo. Você certamente tem próximo de você uma história, de um homem que era líder da sua família, abnegado, dedicado e simplesmente ele foi embora cedo demais ou ficou doente e passou de cuidador para alguém que precisava de cuidados. Bom, se você tem essa história, eu quero que você pense sobre como você tem levado a sua vida. Nesse vídeo eu quero te falar uma coisa, tá? Você precisa estar bem e forte para lidar com os desafios que, por sermos homens, nos cabem. Isso exige que tenhamos equilíbrio e, principalmente, método para buscar e manter esse equilíbrio. Outro aspecto da vida do homem é que se você seguir na jornada para a criação de um legado, as dificuldades serão crescentes e sempre exigirão mais de você. A construção deste legado será proporcional a como você atua na vida dos que você lidera e para não sucumbir ou parar em um platô de desenvolvimento na sua vida, tem que equilibrar o autocuidado e se manter numa caminhada de crescimento. Caso você observe este equilíbrio e tente avançar somente pelo esforço, você vai dar defeito e então não vai conseguir servir a ninguém ou evoluir. Quantos homens vão nessa pegada, que tem um espírito guerreiro, a disposição de dedicar a sua vida à sua família, mas erram na estratégia. Adotam uma rotina desgastante e intensa que quando tiver realmente 50 anos, não vão mais conseguir fazer nada. A nossa cultura propõe que o esforço é mais bem visto que o resultado, ou ainda que você deve ser um bombeiro, pulando de incêndio em incêndio. Isso não é saudável. E desejo de coração que você chegue aos 100 anos com nota 10 e nesta trajetória tenha formado centenas de discípulos. Se você está aqui, até aqui comigo, já entendeu que precisamos como homens de um método e não sei, e eu vou dizer aqui, eu não sei de tudo. Sempre busquei me aprimorar e criar em várias dimensões, não só na cintura, tá? Porém, antes de entrar nos métodos, você precisa ter em mente quais são as áreas que você precisa cuidar e a prioridade que deve dar a cada uma delas. Sem fazer muito suspense, tá? As áreas que você precisa cuidar diariamente são a física, mental, emocional e, claro, a espiritual. E assim, pessoal, sendo muito claro, E isso tudo que eu tenho falado é mais para ser um plano de fundo com relação ao que nós vamos desenvolver a partir de agora. Ter equilíbrio na vida é uma utopia, tá? É assim, tudo bem, é muito difícil de ser alcançado, mas eu vou ser bem sério para vocês, deve ser uma busca, tá? Se você não buscar, você vai viver na vida Zeca Pagodiana, deixa a vida me levar e a vida vai levar. O pior de tudo, tá? Eu cansei de ver isso, homens abnegados, dedicados, fortes, que assumiam uma responsabilidade tão grande e ignoravam as suas próprias necessidades, que quando chegava aos 70 anos não tinha mais nem condição de lidar com a vida, tá? E eu não quero isso para você. Agora voltando às áreas. A área física, Na perspectiva de sermos homens, é determinada obviamente pelo bem-estar, E segundo, o não tão óbvio ter músculos, tá? É porque precisamos de músculos, simplesmente porque somos homens, Porque você pode estar pensando assim, eu não quero ser forte, não sei o que. Eu falo, não tô falando pra você ser o Arnold Schwarzenegger, sei lá, o Big Ramy, ou você ser, sei lá, como o Brian Shaw. E se você não sabe quem é, pesquisa, que é bem legal. São atletas realmente absurdamente musculosos e absurdamente fortes. Eu não tô falando pra você ser igual ou equiparar a estes caras, mas pelo amor de Deus, não seja um magro com corpo de girino, nem um gordo tetudinho. Se você tá nessas condições físicas, você tem que buscar ajustar para deixar de estar nessas condições. E ter uma boa forma física é determinada por uma tríade, tá? Eu vou explorar isso mais profundamente em outros vídeos, tá? Essa tríade é composta por dieta, treino e descanso.
Por fim, na minha visão, a área física determina a base para o desenvolvimento de todas as outras áreas, tá? E aí eu vou dar uma justificada aqui, tá? Porque assim, não adianta você querer investir no desenvolvimento mental se você tá com dor. Não adianta você querer desenvolver, sei lá, a sua área emocional se você fisicamente não consegue nem gostar de si mesmo. E isso é importante, tá? E assim, até nas escrituras isso é justificado. Na sequência, a área mental. É por meio desta área que você conseguirá entender pensamentos mais complexos e expandir sua visão de mundo. Com isso, você poderá compartilhar conhecimento refinado com sua esposa, seus filhos e discípulos. É por meio do desenvolvimento desta área que conseguimos fazer até mais dinheiro, tá? E de forma perene, sem desgastar o nosso físico, porque assim, eu canso de ver homens extremamente capazes que acabam criando ali uma rotina de um trabalho mais de força mesmo, um trabalho mais braçal, e nada contra, são trabalhos honrados, mas que com o passar dos anos, por não terem investido no seu desenvolvimento intelectual, começam a ter dificuldades muito cedo na vida, tipo até antes dos 50 anos já não são capazes de realizar os mesmos trabalhos que vinham realizando desde sempre. E sinceramente, trabalhos intelectuais pagam melhor, tá? Para desenvolver a sua mente, você tem que, antes de mais nada, aprender a ler, tá? E a gente, assim, vai além dessa leitura fundamental que a gente aprende nas escolas. Com isso, colocar na sua frente coisas que vão de fato elevar a sua capacidade intelectual. Na sequência, a emocional. Precisamos ser fortes e manter a nossa tenacidade, pois o mundo é mau e ele quer que você fique de joelhos. As doenças emocionais estão presentes e podem oferecer perigo não somente a nós, mas para a nossa família. O primeiro passo de lidar melhor com as emoções é se conhecer melhor, tá? Sabendo que o que te derruba e o que te levanta emocionalmente. Vou falar sobre como podemos crescer emocionalmente, pensando antes de mais nada em autoconhecimento, para depois a gente falar de autocontrole. O mais louco é que eu irei propor para que você fale com você mesmo. E aí, por fim, vem a área espiritual, tá? Mas a área espiritual, eu vejo ela como um grande guarda-chuvas que envolve todas as outras áreas. Ela serve ao mesmo tempo como alicerce e como proteção das demais. Muitas vezes o seu físico não vai acompanhar o seu emocional, o seu mental não vai acompanhar o seu emocional não vai acompanhar o seu mental, e isso vai acabar criando alguns tipos de desgastes, tá? Mas, sinceramente, a espiritual ela vai suprir esses gaps, essas dificuldades, tá? Somente aqui você terá acesso a formas de lidar com todos os seus desafios. Não é segredo que eu sou cristão e, sinceramente, já passei por questões que somente por causa da graça e misericórdia de Deus eu consegui superar, tá? E ainda Ele me sustenta. Tenha certeza que você pode resolver muita coisa com a força do seu braço, pelo poder do seu intelecto e até ter saúde emocional depois de tudo. Mas sempre existirão limites e desafios maiores do que você, e a área espiritual dará sentido mais amplo e profundo à existência limitada e insignificante que nós temos. Uma coisa curiosa que vi em pesquisa é que a área social é uma outra área a ser cuidada, é recomendado para ser cuidada, né? Mas eu senti que, sinceramente, essa área é tão ampla e tão importante que eu acho que ela deve ser abordada especificamente com uma sequência de vídeos para a gente falar exatamente de como você se relaciona com outros homens, com os seus filhos, com a sua esposa, e é essa parte social que eu quero abordar com muito mais carinho, tá? E tratar das nossas relações em várias dimensões. E adianto que tudo que vou propor pode parecer nada prático ou inalcançável num primeiro momento. E você pode... Ai, Ami, pra você é fácil, já tem tudo a seu favor. Até concordo. Hoje eu tenho muita coisa que me ajuda, mas tudo isso foi intencional em uma jornada de 20 anos e tudo começou com pequenas e sistemáticas mudanças. Então eu aproveito para compartilhar outro conceito de melhoria contínua. Você não vai precisar ir de 0 a 100 km por hora em 3 segundos. Você precisa melhorar 1 metro por dia ou por semana e está ótimo. Com o tempo vai ganhar mais velocidade e pular etapas. Neste momento, certamente você não conseguirá encontrar a verdadeira sustentabilidade para esse equilíbrio. Outro ponto bem interessante é que você vai perceber o quanto cada uma das áreas apoia as outras. Por exemplo, se você vai cuidar melhor você vai se cuidar melhor quando você entender o que são macronutrientes, micronutrientes,
contar calorias e elaborar uma dieta eficaz e eficiente. Neste exemplo, a área mental apoia a física. E por isso que pessoas significativas no esporte são reconhecidas também pela sua inteligência, como Arnold Schwarzenegger, Kobe Bryant, Ana Paula Henkel, a nossa Ana Paula do vôlei. Quando você estabelecer esse equilíbrio entre as áreas do autocuidado, é um processo saudável de evolução e um processo, aliado também com um processo saudável de evolução, pouco a pouco você vai aumentando a carga. Não para deixar a vida mais pesada, mas porque a sua casca vai engrossando. Ou, tecnicamente falando, você aumenta a sua resiliência. Assim sendo, a partir de amanhã, você deve, e eu falei deve, comer 2 folhas de alface, fazer jejum intermitente de 23 horas e meia, correr 32 km, beber 9 litros de água, não dormir menos do que 12 horas, agachar com 300 quilos, ler 2 livros, levantar às 3 horas da manhã para orar até o sol raiar. E é isso o fim do vídeo, boa sorte, até a próxima. Pelo amor de Deus, não é isso, tá? O que eu vou propor são coisas muito práticas, tá? E com muito cuidado, tá? Porque você não vai aplicar tudo de uma vez. Bom, seguindo, então qual deve ser a primeira área a melhorar? A física. Isso porque, como eu disse, ela é a base de todos os outros. Ela viabiliza que os demais sejam bem feitos e de forma mais orgânica, pois tudo o que acontece no nosso corpo tem princípios físicos e químicos, até mesmo uma sinapse, tá bom? Este vídeo tem uma proposta mais introdutória, para que você reflita sobre a sua condição atual e eu vou oferecer gradualmente um conteúdo que eu acredito que seja relevante, espero que seja relevante para você, sem muita embromação para caminharmos para essa evolução nessas áreas, tá? Por isso vou falar de cada uma destas áreas de forma mais clara e organizada adiante. Esse roteiro nasceu simples e sem muita ambição, tá? E sinceramente quero apenas abrir a porta para discussões e pedidos de maior aprofundamento nessas temáticas, tá? Então se você achar interessante, pode deixar seu comentário aqui. Com isso, teremos uma série de vídeos que abordarei cada uma dessas áreas com a minha prática e como lidar com tudo isso, tá bom? Fique com Deus e até o próximo vídeo.